meu nome é Andréia Considera, né? Eu sou museóloga com muito orgulho e venho, assim, eu acho que essa pergunta de vocês vem muito lá de quando a gente começa, né? Eu já vi muita criancinha querer ter várias profissões, mas eu nunca vi nenhuma criancinha sonhar um dia ser museólogo, né? É algo assim que eu imagino que sempre dá essa dúvida, mas estamos aqui, existimos, vocês estão aí como alunos, então isso acontece na vida da gente em algum momento. No meu caso, quando eu comecei a gostar, na verdade, dessa área de história e principalmente da área de arqueologia, quando eu estava, na minha época se chamava sétima série, seria equivalente hoje ao sexto ano do ensino fundamental. E aí eu estudei essa matéria e fiquei apaixonada ali pela Grécia, Roma, Egito, e o meu sonho passou a ser, então, o que eu queria ser quando eu crescesse, né? Eu queria, na verdade, trabalhar como arqueóloga nessas áreas. Eu achava que era fácil a gente, a todo momento, né, ir lá para o campo e descobrir esses monumentos, fazer todas essas pesquisas. Depois eu tive um outro momento quando eu estava no equivalente ao primeiro ano do ensino médio, não é? Eu me juntei com um colega meu e virou um grande desafio nosso desafiar o professor de história. Então a gente ia para a biblioteca. De início a gente esperava ele dar aula, íamos para a biblioteca e pegávamos todos os livros que falavam diferente do que ele tinha dito em sala de aula. E aí na aula seguinte a gente levava aquele material. Né? Foi um professor muito hábil, dos grandes professores que a gente tem na vida, né? Ele soube usar dessa nossa, digamos assim, desse nosso atrevimento em discutir o que o professor estava falando, que a gente, na verdade, estava questionando ele, para abrir para o ensino médio, para toda a nossa turma, que as aulas de história passaram a ser a coisa mais divertida do ensino médio, desse ano, pelo menos, né? Em que a gente levava essas questões e aí ele começava a discutir as várias visões da história, que era algo que eu, quando tinha meus 13, 14 anos, eu não tinha noção desse tipo de abrangência do conhecimento no campo da história. E aí surgiu toda essa vontade da pesquisa. Quando eu fui realmente fazer o vestibular, na minha época não existia Enem, né? Então a gente, na verdade, fazia vestibular para várias instituições. Cada faculdade abria o seu processo seletivo e a gente prestava, então, vestibular. Eu sabia que eu queria, na verdade, eu queria ser arqueóloga, eu queria trabalhar com arqueologia. Né? Mas isso estava muito distante, a gente não tinha internet, nada disso, né? Nosso acesso a essas informações eram poucas. E aí, o caminho mais, assim, a princípio, simples que eu teria seriam as faculdades de história, né, para estudar tudo isso. Mas eu já estava inscrita, isso aí foi exatamente nesse período do finalzinho ali do ensino médio, né, já nas vésperas do vestibular, depois que eu já estava inscrita para fazer um vestibular de história, eu descobri que havia um curso de arqueologia no museu da minha cidade. Eles estavam dando um curso de 3 meses. Eu ainda era menor de idade, eu não podia acampar, por exemplo, com eles e tudo, mas, enfim, eu acabei fazendo esse curso e aí eu descobri que havia uma universidade, que era a Universidade Estácio de Sá, que também oferecia o curso de arqueologia e museologia. Eram as duas graduações. E essa questão de mobilidade, que às vezes vocês falam, né? Essa faculdade permitia que você entrasse no curso e depois, dependendo da sua nota, dependendo de vaga, você poderia migrar para outros cursos. E aí eu achei que era a solução. Acabei não fazendo museologia, minha primeira opção, acabei não fazendo arqueologia, a minha primeira opção foi efetivamente museologia, por outras questões de vida, pessoais, enfim. Eu acabei tendo que optar pela museologia, matei muita aula de introdução à museologia para assistir introdução à arqueologia, né? Isso eu fiz sim enquanto aluna, mas aí eu cheguei à conclusão de que realmente o meu caminho seria a museologia. E aí eu fiz, na verdade, as duas graduações simultaneamente, não é?
no ano de 1985, em março, eu entrei nas 2 graduações, fazendo História na Universidade Federal Fluminense, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, a Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, a minha cidade, onde eu nasci, e eu também fazia a Faculdade de Museologia na Universidade Estácio de Sá, que era um curso no Rio de Janeiro. Então, eu tive, durante o primeiro ano, eu me dediquei só às 2 faculdades. Quando chegou no segundo ano, eu consegui um estágio no Museu da República, que é o Museu da República, né, que fica no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, onde eu fui estagiária lá por 3 anos, até me formar. Eu saí de lá porque eu me formei, não podia continuar como estagiária. E aí eu tive essa proximidade com a museologia, a história me ajudava, na verdade, de certa forma, nesse processo, né, de trabalhar. Nós éramos estagiários, eu peguei exatamente o período, eu saí, na verdade, em dezembro de 1989, que em setembro a gente tinha feito a reabertura do museu. Então, eu peguei todo um conhecimento. O que eu aprendi nesse estágio? Primeiro que eu trabalhava com uma equipe de 20 museólogos, eram 20 e poucos museólogos em volta, então eu tinha todo esse apoio desses profissionais, né? Aprendi muito com todos esses profissionais com os quais eu trabalhei, né? Profissionais de diferentes perfis de formação, todos museólogos formados em museologia, mas diferentes perfis ali de pensamento, de linhas de pensamento, né? Então, foi um momento muito rico. E aí a gente trabalhou, o prédio ele ficou fechado muitos anos para restauro, porque ele teve o restauro dele era estrutural, por causa das obras do metrô, que tinham afetado a estrutura do prédio. Então, eu aprendi um pouco dessa questão da edificação, dessa questão toda da estrutura do prédio, das restaurações mesmo pesadas de subsolo, disso tudo. Nós tínhamos contato com o pessoal que estava finalizando a restauração das pinturas murais e de parte do acervo, que também foi um aprendizado muito bom para mim. As questões políticas que envolviam esse museu no período de 100 anos de proclamação da República. Então, haviam diversas questões políticas ali que me deu uma noção muito grande da questão da gestão de museus, da complexidade de todo esse processo de gestão. E eu também tive o aprendizado da montagem de exposições. Eu lembro quando chegaram para mim, eu era assim, uma simples estagiária, disseram: olha, a sala Arthur Bernardes é por sua conta. Curadoria, seleção de acervo, texto, tudo. E aí a gente tinha, não era só eu como estagiária, mas todos os estagiários ali trabalhando nesse contexto. Então, foi um aprendizado muito bom enquanto estágio, né? Eu acho que foi um estágio também que eu fiz como estágio, eu acho que era estágio obrigatório, alguma coisa dessa forma. Eu cheguei a fazer um estágio curto no Museu do Forte de Copacabana, que era um museu militar, né? Foi bem curto, não consegui, claro, aprendi muita coisa no estágio, mas foi pouco tempo de estágio, mas ele, na verdade, que foi o gancho para eu conseguir o meu primeiro emprego, né? E aí o que aconteceu? Eu me formei no final de 1900 na verdade, em 1990, eu me formo, né? E eu consegui, e aí eu me mudei, por questões pessoais também, eu mudei para a cidade de Resende, no interior do estado do Rio, e 4 dias antes de receber meu diploma, eu consegui meu primeiro emprego na museologia, já atuando como museóloga. O salário não era bom, a gente não vai imaginar que a gente vai ficar rico como museólogo, acho que eu ganhava pouco mais do que eu ganhava como estagiária, enfim, mas eu consegui meu primeiro emprego, né, que foi exatamente no museu militar, que era o Museu da Academia Militar das Agulhas Negras, né? E aí eu tive contato com um acervo muito interessante relativo à Guerra do Paraguai, também era um museu histórico, né? O Museu da República ele era histórico e também artístico, a gente tinha muitas obras de arte, mobiliário, né? Tinha tudo isso para cuidar, como referência de acervos, né? De coleções clássicas, digamos assim, de porcelana, disso tudo. E aí eu fui para esse meu primeiro emprego, já em Resende, que era um museu militar, que trazia um outro desafio, que era a existência de acervos espalhados
fora do museu. Então, eu cuidava de acervos, por exemplo, que estavam expostos ao ar livre e que fazia parte de um circuito expositivo. Isso me trouxe também um ganho bem interessante. De lá, eu fui trabalhar, eu retornei para o Rio de Janeiro, e aí tive a oportunidade. Então, a vida vai trazendo esses ganchos de possibilidades para a gente, né? Eu fui trabalhar na Biblioteca Nacional, em função da experiência que eu tinha tido na parte do estágio que eu tinha feito com relação à preservação, à restauração de patrimônio. Então, eu fui trabalhar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, porque o prédio estava em restauro e eles precisavam de um museólogo que fizesse o acompanhamento das partes decorativas do prédio enquanto bens móveis a serem preservados. Então, eu trabalhei lá por uns 2 anos nesse projeto, depois participei de um outro projeto também de higienização de acervos, e aí eu tive contato com obras raras. Né, entrou no meu universo, no meu radar, as coleções de obras raras, que é algo que fica um pouco fica negligenciado pelos bibliotecários, porque, enfim, não é a função da obra rara, não é ser lida num processo de biblioteca, e fica também um material negligenciado pelos museólogos, porque não é objeto, é livro. Né? Então, a obra rara ele fica um pouco nesse vácuo. E acabou que, por uma questão até espacial, colocaram a minha mesa de trabalho, que eu tinha onde eu trabalhava, no meu local de trabalho, dentro da Biblioteca Nacional, era dentro do laboratório de restauração e documentação de obras raras. Então, claro, eu pude aprender muito ali, depois participei desse processo de higienização que teve lá, então foi essa minha aproximação com as obras raras. Daí eu fui para, depois desse meu trabalho, nesse período eu também fiz o meu mestrado, na época não existia mestrado em museologia, né? Então, como eu tinha minha formação em história, eu fiz o meu mestrado em história, né? E bem no foco da história econômica, que é a minha área de formação, de graduação também, eu fiz minha graduação muito voltada para a área de história econômica, então eu trabalhei aí navegando no âmbito da economia e durante o mestrado, né? E quando eu terminei todo esse processo e acabei me transferindo para São Paulo, onde eu acabei, por vários motivos, eu fui, na verdade, acompanhando até um antigo professor meu, com o qual eu trabalhei quase 10 anos depois de formada, ele que, na verdade, me contratou na Biblioteca Nacional, depois ele foi para São Paulo, e aí eu acabei acompanhando ele, logo em seguida ele faleceu, Fausto Henrique dos Santos, né? Ele faleceu e eu acabei assumindo todo o trabalho. E aí era um trabalho foi um grande desafio, eu não tinha nem 30 anos ainda nessa época, e eu acabei assumindo toda a responsabilidade pelo nascimento de um museu, né? Então eu entrei ali, eu recebi um prédio tombado interno e externamente, então tinha todas as questões de tombamento, um prédio que estava com problemas estruturais também, e eu tinha que transformá-lo num museu e centro cultural. Né? Então, aí eu tinha por causa de todos esses meus percursos, né, de contato, nós tínhamos nesse museu uma grande coleção de obras raras, né? E aí a minha experiência obra rara colaborou, eu entendia já um pouco de a preservação da edificação enquanto acervo, e isso ajudava na hora de ir, e sabia o que era um museu, quais partes de um museu, né? Já tinha aprendido, pego algumas manhas, mas eu fiz muita eu tive que aprender muito nesse novo emprego, né, da área de gestão mesmo de museus, que eu estava numa situação de gestão, numa instituição muito diferente, né, de tudo, é uma instituição privada, e aí eu acabei, nesse meio tempo, acabei fazendo uma pós-graduação, né, apesar de eu já ter o mestrado, eu não fui direto para o doutorado, eu fiz uma pós-graduação em gestão do terceiro setor, dentro da área de administração, que me abriu, então, o leque para as questões de gestão museal, né, de gestão de museus, que acabou me abrindo essa possibilidade, e também de produção cultural, uma vez que tudo que eu tinha que fazer nesse museu, eu tinha apoio de todos os meus chefes, né, de todas as minhas instâncias superiores, mas eu não tinha verba, eu tinha que fazer tudo com captação de recursos.
Né? Então, aí vem dos desafios do museu sem recursos, do museu, e aí eu aprendi que o museu não precisa de recursos, ele precisa de criatividade, de pessoas criativas, trabalhando em ideias, funcionando ali. E eu fiquei, então, trabalhando nessa instituição por quase 12 anos, né? Foram 11 anos e pouco, até que chegou um momento em que eu vi que havia um concurso do IFAM para a área de arqueologia e que pedia apenas a prova, né, exigia apenas questões de gestão, né? E aí acabou que a minha única prática, experiência com arqueologia foi naquele curso que eu fiz aos 17 anos de idade, né, escavando um sambaqui no Rio de Janeiro, área litorânea, e eu acabei decidindo, então, ter essa nova experiência, né, me dar essa oportunidade de experimentar arqueologia. Eu vim, então, para Brasília trabalhar no IFAM, já em 2009. Eu chego em Brasília para trabalhar no IFAM na área de licenciamento ambiental na área de arqueologia, né, como técnica de assuntos arqueológicos, para trabalhar no IFAM, onde eu fiquei. Então, eu vim para Brasília por causa disso. Quando eu soube, fiquei no IFAM em torno de 2 anos, trabalhando nessa atividade. Acabou que nessa área eu acabei tendo contato, como era museóloga, dentro de uma instituição de arqueologia, aproveitaram um pouco esse meu conhecimento, me colocaram muito para fazer avaliação de instituições de guarda, de reservas técnicas de acervo arqueológico, de exposições mesmo, problemas com relação à exposição de acervos arqueológicos. E aí eu entrei um pouco nessa área que já era um desejo meu, claro, de uma arqueologia totalmente diferente, que quando eu vim para cá me colocaram a arqueologia amazônica para eu trabalhar, então eu trabalhava muito mais em Rondônia, no Acre, enfim, nessas regiões, com a experiência dessa arqueologia, que exigiu que eu estudasse demais, que eu pesquisasse demais para trabalhar nessa área. Foi uma experiência muito gratificante. E aí surgiu a oportunidade do curso de museologia, que aí me trazia um desafio de, então, poder passar para uma nova geração toda essa experiência, que foi bem, eu acho que bem multifacetada, né, com várias experiências aí na área da museologia. Quando eu cheguei em Brasília, quando eu entrei efetivamente na academia, na UNB, eu vi que era hora, então, de fazer realmente o doutorado, né, porque faz parte, né, da questão da pesquisa. Na época também não existia doutorado em museologia, e eu acabei, então, fazendo o meu doutorado em História novamente, que era a área que eu teria mais, só que dessa vez em História Cultural. Foi uma dificuldade imensa, porque toda a minha formação na parte de História era muito baseada em cálculos, números e dados concretos, e eu entrei para fazer no curso o doutorado em História, mas na área de História Cultural, né? Que apesar de toda essa facilidade que a museologia traz, também tem os desafios de ser uma forma diferente de tratar com documentos, não é? E aí, respeitando a formação de História, eu fui muito mais trabalhar com documentos do que com acervos, apesar de ter pesquisado, claro, a história dos museus, né? Durante a graduação, eu já tinha feito iniciação científica, não é? Foi, acho, das primeiras iniciações científicas que teve. Eu lembro que eu fiz dois projetos com bolsa do CNPq e tudo, né? Na área do século XIX. Então, acabei me especializando. Depois, meu mestrado também foi no século XIX. Tenho uma dificuldade enorme de leitura de fontes do século XVIII, né? Admiro os colegas que fazem isso, mas é uma dificuldade de leitura manuscrita muito, muito grande. E aí eu acho que o século XIX é o meu local de conforto, e fiz, então, o meu doutorado nesse caminho, né? E aí venho até hoje, já estou com mais de 10 anos, né? Já 12, 13 anos, sei lá, trabalhando na UNB como professor. E aí eu tento, na medida do possível, uma das dificuldades muito grandes um dos desejos muito grandes que eu tenho, na verdade eu entrei na UNB em 2010, final de 2010,
A dificuldade, assim, que eu tenho é de não estar praticando a museologia. Então, eu sempre tento, através de projetos de extensão, projetos de pesquisa mesmo, estar dentro dos museus, desenvolvendo, experimentando, na verdade, o campo da museologia mudou muito nesse tempo, né? Até foi interessante que em 2009, quando eu cheguei, na verdade, para trabalhar no IFAM, um mês depois, menos de um mês, acho que uns 15 dias depois, da Lei 11.904. Né? Então, o que aconteceu? Foi exatamente no momento de ruptura, museus para um lado, patrimônio para o outro, né? Claro que esse rompimento, ele, na prática, ele não existe, mas na área de administração. Então, eu cheguei exatamente no surgimento do IBRAM, né? E eu estava exatamente no IFAM, né? Era o que eu queria mesmo, eu queria estar numa outra área, queria estar na arqueologia, na verdade, né? E aí eu acabei passando também por todas essas questões, elas vêm suscitando muitas questões até hoje que eu acho que contribui. E a museologia mudou muito nesse período, então eu sempre tento estar aí nos museus, estou com o projeto da Força Expedicionária Brasileira, com um trabalho de inventário temático, e aí eu estou trabalhando com outros âmbitos de pesquisa agora, estou no momento de organização, de estabelecimento aí para eu começar a cuidar do acervo arqueológico do Museu de Geociências, né, que me retoma aí um acervo que, claro que com a pandemia agora dificultou tudo isso, mas assim que eu já estou indo algumas vezes lá presencialmente para começar a trabalhar um pouco nesse acervo, e assim que se abrir, sempre trabalhando e sempre trazendo alunos juntos para está formando. Então, hoje eu venho tentando estar sempre próxima desses acervos de museus que chamam a gente. Estou com a empresa Júnior, né? A empresa Júnior, a gente está sempre montando exposições, fazendo trabalhos, acompanhando. Isso também me leva para dentro dos museus, né? E aí eu venho tentando manter essa prática, né? Esse dia a dia da prática museal, até para conseguir dar uma formação atualizada para os alunos, né? Para a gente estabelecer esse processo de formação. Não sei se eu me alonguei muito, mas é basicamente isso, meu processo, minha trajetória aí na museologia. Vamos ver o que vem pela frente. Bom, o que é a museologia, eu acho que antes de a gente falar o que é a museologia, eu acho importante separar museu de museologia. O museu é uma instituição onde a gente tem uma diversidade de profissionais atuando, né? A museologia, ao meu ver, ela é, na verdade, um conjunto de princípios, né? Princípios teóricos e práticos, né? Que vão nortear um trabalho muito específico do que eu gosto de chamar de processo de musealização. Né? Então, esse processo pelo qual os objetos se transformam num objeto musealizado. Né? Então, eu acho que a museologia, na verdade, ela como esse conjunto de princípios, e aí esses princípios, às vezes, eles vão ser diferentes. Eu acho que até no curso de vocês têm uma sorte muito grande, que vocês têm museólogos formados por várias áreas. Vocês têm museólogos vindo da Unirio, vindo da Bahia, vindo de São Paulo, por outros caminhos de formação. Eu mesma venho do Rio, mas venho de um outro tipo. Eu não fiz a Unirio, eu estudei na Estácio de Sá, que tinha um currículo bem distinto do curso da Unirio, apesar da minha carga horária ter sido o dobro de horas aulas do que o curso de vocês, mas enfim, eu tinha um outro tipo de formação. Então, vocês conseguem, eu acho que isso enriquece muito a formação de vocês, né? Que permite a vocês escolherem o caminho que vocês querem seguir. Mas este caminho certamente estará dentro de princípios teóricos e práticos específicos da museologia. Né? Eu lembro que quando eu fui fazer o doutorado na história, eu precisei fazer um texto que ficou ali meio entre a introdução e o primeiro capítulo, algo assim, que era exatamente explicando isso, o que seria o que a gente fala de museologia, né? E que é diferente da história dos museus. Né? Os museus existem, eles existem com uma multiplicidade de profissionais. O museu só com museólogo ele não vai funcionar, né? Mas o museu também sem museólogo ele também não vai funcionar.
né? E o que é esse? Então, assim, eu gosto muito do termo artefato, né? Eu acho que o artefato ele está no princípio do que é a museologia, né? Então a gente tem ali, na verdade, as duas palavras, a arte e o fato, né? O fato como o objeto factual, aquela presença, aquela materialidade, e a arte que é toda a existência do nosso conceito de humanidade e ligada àquele objeto. Então, todo objeto, na verdade, eu vejo a museologia como uma área voltada para o objeto. Eu não consigo imaginar uma museologia. E aí, tudo bem, a gente pode ter o objeto imaterial, não tenho nenhum problema com a língua portuguesa, com o futebol, com essas instâncias, né, que são objetos, né, da nossa cultura, né? Enfim, eu não tenho nenhum amanhã, eu não tenho nenhum problema com esse tipo de objeto, mas eu acho que a museologia ela trabalha basicamente a atividade dela é com o objeto, mas não com o objeto pelo objeto, né? Como nós tivemos até ao longo do tempo, que na verdade até questiono se ao longo do tempo realmente as pessoas sempre imaginaram o objeto como objeto, né? O objeto ele sempre tem algo em torno, ele tem uma humanidade por trás dele. E ele, primeiro que ele falando da questão do tempo, né? Ele na verdade ele ultrapassa um tempo, né, os objetos mais antigos, principalmente, eles ultrapassam o tempo em que a gente não pode mais recuperar em sua plenitude, mas ele traz essas informações, ele traz o humano que existiu lá, e esse humano, na verdade, essa humanidade, ela se torna presente nos dias de hoje. Como a gente vai usar isso são os perigos da museologia, e aí que a museologia tem que ser muito, quem trabalha com a museologia tem que ter muita consciência das questões teóricas, né, que ela vai imprimir a este objeto. Desde a decisão de se esse objeto vai ficar guardado na reserva técnica ou exposto, não por questões técnicas, mas por questões, aí sim, ideológicas, políticas, enfim, várias questões que vão trazer ou não esse objeto, que vão permitir que esse objeto entre ou não no museu. Tá? Isso aí eu acho que são esses princípios, essas questões são questões específicas da museologia. Quando a gente vai para o campo, por exemplo, da educação em museus, eu, por exemplo, enquanto museóloga, eu acho que eu seria uma péssima educadora em museus, eu não daria certo, eu não tenho essa vocação. Eu prefiro muito mais ter um pedagogo dentro do meu museu, atuando como... já teve coleções, já teve épocas que eu trabalhei com psicólogos atuando na área ligadas ao público em determinados momentos. Então, existem profissionais muito mais capacitados do que o profissional da museologia, que por essência é o museólogo, né? Então, esse profissional da museologia, que vai muito disso, museologia, né? Museu de museu, logia de estudo, é isso mesmo, né? Esse profissional, que é o profissional museólogo, né? Ele, na verdade, ele é o profissional que ele faz a museologia, na verdade, é o conhecimento que esse profissional adquire para saber lidar com com questões altamente humanas. Eu acho que a museologia ela não é nada, não é uma ciência exata, né? Por mais que você possa ter os estudos físico-químicos ali do objeto, eles apenas te indicam a existência de uma humanidade que pode ser na véspera, como você pode ter um objeto que é de 2, 3 anos atrás, mas é um objeto, obviamente, do passado, né? O museu ele não expõe objetos do futuro, obviamente, né? Mesmo o Museu do Amanhã, quando a gente fala, na verdade, ele está expondo os problemas atuais, né, ou as situações atuais que a gente tem, projetando para um futuro, mas ele não expõe o futuro, não é? Então, todo esse histórico, o objeto ele carrega essa... portanto, eu acho que todos... na verdade, o museólogo e a museologia não está preocupada com os objetos do museu. Ela está preocupada, na verdade, com as representações, com aquilo que aquele objeto pode trazer de informação para a gente, sabendo que são sempre fragmentos de um passado que nós temos que trabalhar, que às vezes o historiador vai trabalhar melhor do que a gente
esse conhecimento. Né? Mas a gente precisa ter um museólogo, que é aquele que faz gere este objeto, aí vem a gestão, na verdade, não a gestão do museu, mas das coleções, que por vezes se chama de curadoria, né? O museólogo ele é um curador nato, digamos assim, né? Porque ele é exatamente o que faz essa gestão, essa curadoria desses objetos, para que eles tenham uma função hoje significativa. Quantas vezes a gente vê objetos que tiveram exposições numa narrativa totalmente diferente no século passado, no século XX mesmo, há 30 anos atrás, e agora esse objeto volta para uma exposição, uma outra releitura. Né? O que é isso? O que está sendo feito ali, na verdade, é uma atualização. Quando você tem um objeto que foi para uma exposição, de repente, como objeto exótico de um determinado grupo humano, e hoje ele vem para uma exposição como objeto representativo de uma cultura específica, muito mais bem estudada, né? O que a gente tem de diferença aí de curadoria, certamente, mas também a diferença da compreensão do que do trabalho da museologia ali, que ela também se renova a cada década, a cada época. Né? Hoje, a museologia que a gente vai fazer hoje, certamente não é a museologia da década de 1950, como também não vai ser a museologia de daqui a 10, 20 anos para frente. Né? Então, o museólogo também, a museologia, ela vai se atualizando, mas sempre nessa linha dos seus princípios teóricos e práticos do trato com o artefato. Pelo menos eu vejo a museologia dessa forma. Pois é, eu acho muito engraçado isso hoje, que não se falava nesses termos, por exemplo, quando eu estudei museologia, né? Essa questão da museologia, esse conceito mesmo da museologia tradicional. Gente, o que é a museologia tradicional e o que é a museologia, enfim, as outras museologias, dentro delas, o que vocês chamam que se chama, né, por aí, de museologia social. Eu não consigo ver uma museologia que não seja social. Né? Ninguém guarda um objeto, mesmo na década de 1950 se guardava um objeto porque ele era bonito, né? Esse bonito dele, esse era bonito, era cheio de ouro, era rico. Mesmo quando se guardava um objeto desse, o fato de ter guardado este objeto já era um fato social. Né? É porque as pessoas achavam que aquilo era o padrão de beleza, aquilo era o padrão de riqueza, e aquilo era algo que era, então, de valor e que deveria ser guardado. Né? Então, a todo tempo, eu não vejo quando fala museologia tradicional, eu digo, gente, eu acho assim que existe, eu não vejo essa distinção entre museologias. Museologia é museologia. Né? Ela pode ser aplicada a um acervo, a diferentes tipos de acervo. Acervo tecnológico, acervo de arte, acervo histórico. E o acervo histórico ele pode tanto narrar a história dos reis, dos presidentes, como pode narrar a história do povo oprimido. Enfim, todas essas narrativas são existentes, mas aí a gente não pode trazer. Eu acho que a museologia, ela e eu gosto muito da classificação dela como ciência social aplicada, né? Porque, na verdade, a gente está ali aplicando no dia a dia, nos objetos, na responsabilidade de abrir um museu com acervo a ser visitado. Né? É uma responsabilidade muito grande. Não é? Toda a museologia ela está, na verdade, neste processo. Né? E ela não vai ser tradicional, ou a tradicional não vai deixar de ser social. Né? Nós não temos aí, eu acho que todo objeto, ele, independente dele estar musealizado ou não, né, ele traz uma carga
social, se a gente pode dizer assim, né? Ou como eu às vezes chamo, uma carga de humanidade, né? Ela tem ali pessoas que desenvolvimento de tecnologias, a experiência do artista em produzir aquele objeto, o próprio formato do objeto, ele vai representar hábitos e costumes culturais de um determinado grupo, senão ele não teria sido feito. Existem as pessoas, quem são essas pessoas que desejam, que compram este objeto, que adquirem esse objeto, que fabricam para si mesmo esses objetos, com essas pessoas que... então, você tem aí todo um aspecto, são aspectos profundamente sociais, né? Arraigados. Então, eu não consigo ver uma museologia que seja classificada como tradicional ou como social. Para mim, toda museologia ela é social, né? E em função disso não haveria, então, esse tipo de distinção de museologia isso, museologia aquilo, como a gente tem visto nos últimos anos, que eu acho que é muito mais relacionada a um perfil de construção do discurso curatorial das exposições e da própria aquisição dos acervos, do que a prática ali específica do campo da museologia. Eu acho que vai por outros caminhos, né, que extrapolam a questão da museologia em si, né, que são esses princípios teóricos e práticos que nos levam ao tratamento de qualquer objeto, né? Então, até na conservação, na restauração, enfim, tudo isso, por que restaurar de um jeito, por que restaurar do outro, por que expor, por que guardar na reserva técnica, tudo isso são questões, às vezes, muito mais fora do campo específico do campo da museologia do que existem outros fatores sociais, né, que estão envolvidos nisso. A própria sobrevivência ou não dos museus, né, se ele vai ter verba, se ele vai ter pessoas para apoiar, pessoas para visitar, até isso são questões sociais que a museologia está atrelada. Então, eu não vejo como existir uma museologia que não seja social. Nós estamos trabalhando, o nosso material de trabalho, né, não são os objetos, são as pessoas por trás desses objetos, né? E essas pessoas, a gente está aí no âmbito social. Bom, professor, dito isso, como a senhora identifica que o curso de museologia da Universidade de Brasília ele tem contribuído ou poderia contribuir para o desenvolvimento dessa importância social que acabamos de discutir? Eu acho que a gente começa... Tinha um professor que dizia o seguinte, que nós só nos tornaríamos museólogos, né? Que o aluno só estaria pronto, né? Ele brincava, só vou dar o diploma para vocês quando vocês se tornarem realmente museólogos. E se tornar museólogos, para ele, era olhar para os objetos exatamente pela função social, como vocês trazem, né, desse objeto e não pela beleza deles. Então, a partir do momento que a gente não olhasse mais para o objeto e dissesse, olha, esse objeto é bonito, é feio, é interessante, enquanto a gente tivesse com esse tipo de observação, a gente não estaria pronto para ser um museólogo, né? E aí, eu acho que para o curso de museologia, eu acho que o nosso curso ele tem bastante esse aspecto das questões sociais, né? E eu acho que eu acho que o nosso curso ele vem trabalhando a construção das nossas disciplinas, o leque de professores que nós temos, que trabalhando várias questões dentro das diversas disciplinas. Nós temos um leque de professores voltados para essa preocupação social, né, de como essa questão social ela vai se colocar, porque é o que eu digo, nós estamos, inclusive, dentro de uma faculdade de ciência da informação. Nós temos 3 cursos, museologia, arquivologia e biblioteconomia. Quando a gente vai numa biblioteca, a gente tem um catálogo onde a gente pode escolher o livro que a gente vai ler.
Quando a gente vai no arquivo, a gente escolhe, a gente vai lá para consultar um documento que a gente tem interesse em obter as informações, enfim. Quando a gente chega no museu, a gente não chega ali na entrada do museu e pede para ver determinados objetos, a exposição está pronta. Né? É uma construção de narrativa. Então, daí a diferença do público para o usuário, né? A gente tem o usuário, ele vai usar o arquivo, ele vai usar a biblioteca. Quando a gente tem a gente não recebe o usuário no museu, né? Menos que seja um pesquisador, uma coisa muito específica. A gente recebe público, ou seja, nós já temos o discurso, ele está pronto, a seleção de objetos está pronta, a exposição está pronta. Né? E aí isso é uma responsabilidade muito grande com relação. Isso pode ser feito tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, eu acho que a grande questão, a importância que a gente tenta trabalhar é essa questão de como como a responsabilidade desse profissional, além de todas as partes técnicas que vocês devem aprender com relação à conservação, até o estudo de coleções, documentação, a gestão de museus, tudo isso que vocês, a própria educação em museus, toda essa comunicação, enfim, tudo isso que vocês estudam, eu acho que por trás disso a gente tem que entender que nós estamos trabalhando com seres humanos, seja atrás dos nossos objetos, que eles são objetos que representam culturas, representam humanidades, mas eles também vão estar oferecidos, né, a essas pessoas que vão até o museu. Né? Então, entender essa responsabilidade, e aí é o campo totalmente social da questão da museologia, né? Tanto para trás do objeto quanto para frente das exposições, e a gente vem tentando fazer isso nas várias disciplinas, né? Trazendo discussões que permitam que nós tenhamos uma compreensão bem ampla, bem ampla e bem complexa do significado de por que colocar ou não um determinado objeto dentro de uma reserva técnica, em exposição, receber ou não este objeto dentro do museu, a partir de questões que são sociais, não as questões sociais relacionadas ao que a gente acredita, mas as questões sociais relacionadas à sociedade como um todo, né? A humanidade que está aí hoje habitando, pensando e tendo seus valores, né? Dentro desses valores que a gente deve. Então não é que a gente vá expor ou não expor um objeto, mas é como comunicar aquele objeto, que é a atividade final, na verdade, da museologia, né? A gente faz todo esse trabalho para finalmente expor esse objeto, comunicar, na verdade, não expor, mas comunicar esse objeto, né? E a leitura a preocupação de como, não estou dizendo qual objeto, mas como comunicar este objeto é algo fundamental. Então, por isso que a gente tem tanta preocupação, né? E aí vocês acabam, às vezes, fazendo essas diferenças da museologia tradicional para a museologia social, né? Com relação a isso, mas acho que todo objeto ele tem esse aspecto social e ele vai poder ser comunicado. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos lidando com pessoas, né, no nosso dia a dia, que são pessoas com uma diversidade imensa, cultural, enfim, que a gente tem no nosso dia a dia. A gente não pode, na verdade, priorizar grupos, enfim. A gente tem que fazer uma comunicação, né? Tanto vocês estão falando aí, vocês têm um público para a exposição de vocês, né? Mas outros públicos também estarão transitando. Então, vocês vão desenvolver uma linguagem para um determinado público, mas é um público que tem questões culturais diversas, né? Então, tudo isso é muito sensível e aí que eu digo que veio o trabalho do museólogo, né, e da museologia dentro dos museus. Né? Isso não vai ser feito pelo pedagogo, pelo historiador, pelo restaurador, pelo arquiteto, pelo fotógrafo, enfim, vai ser feito exatamente pelo advogado do museu, vai ser feito exatamente pela museologia. Né? E isso é a importância né? E eu imagino, pelo menos eu vejo o nosso trabalho, a gente sempre tenta aí estar passando isso para vocês. Espero que a gente esteja conseguindo fazer isso. Olha, as expectativas de trabalho hoje, elas são diferentes de quando eu me formei.
né? Apesar do que eu não fiz um percurso tão ortodoxo, não, né? Que geralmente os percursos que são feitos, né? Inclusive quando eu entrei para dar aula, o curso o curso da UNB, os alunos estavam entrando no terceiro semestre, então vocês já tinham tido um ano de aula quando eu entrei para dar aula para vocês. E a expectativa de todo mundo era fazer concurso público, né? E aí a gente tem uma realidade, eu, por exemplo, eu me formei, o primeiro concurso público que teve para museólogos foi 17 anos depois da minha formatura. Então, assim, a realidade... Mas como depois desse tiveram vários concursos, quando eu entrei para trabalhar, para dar aula no curso de museologia, os alunos sempre pensavam nisso. Não, a gente vai fazer faculdade, vai abrir um concurso, nós vamos fazer um concurso e vamos ser servidores públicos, a maior parte dos museus são públicos, né? Enfim, vamos fazer carreira por aí. O mundo mudou, né? E não mudou na museologia, mudou em mudou na legislação trabalhista, né? Hoje nós temos diversas outras formas de trabalho. A maior parte dos museus, eles são, quando a gente vai para... primeiro começou com São Paulo, né? Depois Rio de Janeiro, Minas Gerais. Grande parte desses museus hoje, apesar deles serem públicos, eles são geridos por organizações sociais, né? Que é um outro sistema de contratação. Então, assim, eu acho que vocês vão ter... eu, por exemplo, eu trabalhei, a maior parte a instituição onde eu mais trabalhei era uma instituição privada, né? Eu podia ser demitida a qualquer momento, enfim, ali da escolha da instituição, né? Então, o mercado de trabalho ele mudou em todos os aspectos. E eu acho que isso traz uma contribuição muito grande para vocês, tá? Porque vários colegas meus que passaram, enfim, em concursos públicos anteriores, um pouco depois, até hoje trabalham nos mesmos museus de quando se formaram, né? São especialistas no assunto, conhecem o acervo, assim, pode soltar com os olhos vendados, que vai saber onde está tudo dentro do museu, sabe tudo sobre aquele acervo, né? Isso tem um ponto bom, mas ficaram restritos àquele acervo. Não é o que vai acontecer com vocês. Eu acho que a oportunidade hoje de trabalho ela está crescendo cada vez mais, não é? Nós temos várias questões aí com relação à própria fiscalização da profissão. Ela tá, em alguns momentos é exigido que o museu tenha um museólogo, pelo menos, para, por exemplo, acessar algumas fontes de financiamento, né? Algumas atividades, por exemplo, o plano museológico é uma atividade inerente ao profissional museólogo. Se o museólogo não tiver feito, não tiver responsável à frente e capitaneando aquele processo, o documento não é válido, e esse documento não sendo válido, as instituições não vão conseguir, enfim, ter acesso a diversos benefícios que tornam viável a existência dos museus, sejam eles públicos ou privados, né? Então, hoje é uma série a fiscalização está maior, para que efetivamente a gente tenha museólogos cumprindo o seu trabalho, atuando na área de museologia dos museus, né? Continuo dizendo que o museu vai continuar tendo todos os demais profissionais, todos são bem-vindos e compõem as equipes, mas a gente tem isso. Então, acho que vocês vão trabalhar muito como microempreendedor individual, né, que alguns de vocês já devem estar tirando aí para já começar a atuar na área, né, não ainda na área de museologia, mas vocês não são museólogos, mas enfim, vocês já devem estar aí começando a atuar em algumas áreas aí nas barbas da museologia, né, nessa franja da beirada, mas enfim, e vocês vão ter oportunidade de trabalhar por projetos, então vocês vão estar muitas vezes alocados, esqueçam esse universo do Distrito Federal, né? Eu acho que vocês vão, a maioria dos que eu estou vendo, nós temos alunos formados pela UNB em quase uma meia dúzia, provavelmente, certamente, fora do país, né? E fora isso, nós temos muitos museólogos formados pela UNB em outros locais, em outros estados, atuando até temporariamente, às vezes em outro estado, mas, enfim, espalhados aí pelo país inteiro. Então, as expectativas de trabalho é vocês trabalharem por projeto
em atividades de museologia. As principais atividades que eu vejo que estão contratando é na área de exposição, né, que é o que mais precisa ali, às vezes educador em exposição, isso tudo, mas não são os melhores salários, enfim, né, mas na área de exposição e na área de documentação. Né? Acho que são as duas áreas aí, os museus cada vez mais estão precisando ter agora, então, com essa questão da pandemia, né? Cada vez mais precisando se virtualizar as suas, ter uma existência virtual além da existência física, né? E aí, quando chega nessa hora, eles veem que eles, assim, para virtualizar, você precisa ter informações, e aí as fichas de catalogação nem sempre estão prontas para esse processo, e eles vêm contratando muito para essas organizações. Surgimento de novos museus, e aí a gente entra no campo empresarial, não é? Nós temos toda uma tradição aí em que as empresas brasileiras, na verdade, que surgiram ali no início do século XX, logo no período pós-guerra, estão completando 100 anos, e elas estão querendo começar a fazer a memória das suas instituições, e elas estão contratando, sim, museólogos para fazer esse tipo de trabalho. Então, na iniciativa privada, muitas vezes você vai ser contratado ali para um projeto e acaba ficando, né? Acaba, quem sabe, ficando anos na mesma instituição. Mas vocês vão ter essa possibilidade dessas contratações que acaba, como elas não têm toda a carga trabalhista de impostos, de uma carteira assinada, de tudo isso, o salário acaba sendo melhor, mais alto, por incrível que pareça, do que se você fizer um concurso público para ser museólogo de um museu de uma prefeitura, né? E dá a vocês a possibilidade de experimentar e de adquirir experiência em diversos campos da museologia. Agora eu não vejo muito isso, mas eu lembro que quando eu entrei para dar aula, os alunos diziam: não me interessa muito essa matéria, não, porque eu estou fazendo museologia para trabalhar na área de exposição, ou eu estou fazendo museologia para trabalhar na área de preservação, eu estou fazendo museologia para trabalhar na área de documentação. E eu ficava apavorada, porque não é essa a realidade. O museólogo ele não é feito, se ele quer trabalhar na área específica de uma determinada área, ele vai fazer outra profissão. Né? O museólogo é aquele preparado para trabalhar em todas essas áreas. Não é? E o mercado de trabalho vai guardar surpresas para vocês. Vocês podem adorar fazer exposição, mas provavelmente o primeiro melhor emprego que vocês vão ter vai ser na área de documentação, né? E vai ser o salário, o emprego, a oportunidade que vai estar sendo oferecida. E vai que vocês fizeram mais ou menos essa disciplina porque não era tão interessante assim para você no momento. Então, o museólogo é aquele, tudo que a gente ensina, na verdade, essas várias áreas que tem no curso de vocês, elas formam esse ser, né, que é o museólogo, que é essencialmente um profissional da museologia, né? Então, assim, ó, a dica que eu dou é, mesmo que não seja o seu campo preferido de conhecimento, né, assistam às aulas, aprendam tudo, porque é imprevisível para onde vocês vão depois que vocês entrarem no mercado de trabalho. Ele vai trazer diversas surpresas e surpresas sucessivas, na medida em que hoje vocês vão muito mais até prestar um concurso, mas para trabalhar numa OAS, num projeto de um museu que vai ser implantado no interior, sei lá, de São Paulo, por um período de 2 anos. Tá, você vai passar 2 anos lá e você vai para outro projeto, que pode ser um outro tipo de atividade, para montar um museu de arqueologia da hidrelétrica, de sei lá da onde, aí você vai para o interior do Amazonas, sei lá. Então, acho que essas oportunidades vão estar surgindo na vida de vocês. E que eu acho que enriquece muito a formação de vocês. Vocês vão ter todo esse leque de possibilidades, não é? De aprendizado e de conhecimento das diversas áreas do campo do que efetivamente a gente chama de museologia. Não é? Então, espero que vocês... há um estudo, um trabalho, até de um trabalho de conclusão de curso que está disponível lá na base, tudo que foi feito já tem alguns 5 anos que foi feito
esse TCC, né, do Jameson, e ele, na verdade, faz exatamente essa análise. E a conclusão que ele chegou é que a empregabilidade do profissional museólogo oriundo da Universidade de Brasília é muito maior do que a empregabilidade do engenheiro e de outros profissionais formados pela UNB, né? Então, por incrível que pareça, o campo de trabalho ele existe, né? Ele está aí disponível para vocês. O que tem que ser feito é realmente vocês não terem medo de se formar. É claro que emprego está difícil para todo mundo hoje, não é só o engenheiro, o psicólogo, o médico, todos. O médico acho que talvez não na situação atual, né? Mas, enfim, todas as áreas há uma ansiedade dessa pessoa que se forma, né, de estar aí entrando no mercado de trabalho, mas ele existe, ele é possível e ele vai chegar para o bom profissional, não tenha dúvida, né? Ele vai estar chegando por aí. E Brasília mesmo tem bastante oportunidade, a gente vê aí vários ex-alunos atuando em museus, mas sempre assim, mais com contrato. Não lembro quando você teve o último concurso para museólogo, seja aqui no Distrito Federal ou nos órgãos federais também daqui de Brasília, mas de vez em quando aparecem essas oportunidades, mas muito mais por contrato. Não imaginem que vocês vão fazer um concurso, ir para o museu e trabalhar o resto da vida de vocês. Isso não existe mais. Eu acho que a mensagem é que se vocês gostam dessa área, se vocês gostam de trabalhar com as questões humanas, principalmente, né, que é dessa humanidade que existe por trás dos objetos, abracem a museologia, experimentem, não é? Vocês têm hoje essa possibilidade de experimentar o curso e se apaixonem. Eu acho que o museólogo ele acaba se apaixonando pelo que ele faz, né? E não tenham medo, porque assim, não pensem em ficar ricos, milionários com a profissão, isso não é uma realidade, não conheço nenhum museólogo que tenha ficado rico e através de hoje tenha, né, uma condição de vida aí de iates e isso tudo, isso não acontece, mas a gente tem uma vida muito feliz, né? É difícil às vezes a gente definir o limite entre, pelo menos comigo sempre foi assim, é difícil definir o limite entre o trabalho e o lazer, né? Quando eu tenho tempo de lazer, sobrou um tempo, eu posso passear, posso viajar. Para onde é que eu vou? Vou visitar museu, né? Que é o que eu gosto, é o que eu faço, é o que eu vivo, né? Então, quando vocês perceberem que não existe, que é uma profissão muito agradável, né? Bom, para quem gosta, obviamente, né? Então, assim, se vocês gostam, abracem essa profissão, porque ela não vai deixar vocês desamparados. Vocês vão conseguir ter o emprego de vocês, vocês vão conseguir ter a independência de vocês através desse emprego, e é um desafio constante. Eu acho que não há uma finalização, vocês vão estudar sempre, aprender sempre, a museologia sempre vai trazer desafios diferentes, inclusive porque é um conhecimento, é uma área que se transforma a cada dia. Né? A cada dia novas questões são colocadas, então permite, inclusive, um crescimento pessoal do museólogo, no sentido de sempre olhar com outros olhos, com novos olhos, situações que ele já tinha visto no passado de outra forma. Né? Então, é sempre um aprendizado constante. Né? E esse aprendizado ele é sempre muito gratificante para o museólogo. O museólogo é um ser muito feliz. Né? Ele consegue, se ele gosta de ser museólogo, ele acaba sendo um ser muito feliz de atuar na sua área. E a área de atuação, na verdade, ela se mistura com essa satisfação, com a própria essência do trabalho. Então, não é um trabalho cansativo, é um trabalho sempre desafiador, sempre inovador, sempre diferente a cada dia, a cada momento, e tudo que acontece, na verdade, no entorno da gente, a gente acaba somando como experiências ao nosso trabalho e vice-versa. Então, assim, se vocês gostam dessa área, acreditem, e sejam felizes. Eu acho que é isso que é importante.